Todo lugar novo me faz refletir. Você está aqui de verdade ou só de passagem? Foi essa pergunta que mudou a minha vida. E mudou de um menino que não conseguia falar uma frase inteira. James Earl Jones, o Darth Vader, o Mufasa, uma voz que o mundo inteiro reconhece. Quando criança, a gagueira era tão severa que ele praticamente parou de falar. Passou anos quase mudo. Mas pensa comigo, a voz já estava lá, o tempo todo, represada. Foi no palco, lendo poesia em voz alta, que ele encontrou a chave. A voz mais marcante do planeta não foi criada, ela foi libertada. Winston Churchill, esse é brabo. O homem que sustentou uma nação inteira de pé, no meio daquela Segunda Grande Guerra, com a palavra. Sabia que ele tinha um problema na fala? Um distúrbio? Aos 22 anos, procurou ajuda. A palavra que salvou uma nação sempre existiu nele. O que ele construiu, frase a frase, pausa a pausa, foi o acesso a ela. A firmeza dele sob pressão não era dom. Era faca amolada e afiada todos os dias. E não precisa estar no hemisfério norte para encontrar outra história. Aí na nossa aldeia. O nosso Murilo Benício, protagonista de novela, um dos atores mais conhecidos do Brasil, eu sou fã. Gaguejou até os 21 anos. Quando criança, falou em casa que queria ser ator. Os pais acharam que era piada. Um menino que travava para falar, sonhando com a profissão da palavra. Mas o ator já estava ali dentro. O que faltava não era talento, era acesso. E ele mesmo disse de onde veio a virada, do trabalho, do treinamento emocional. As palavras dele, toda gagueira é emocional. O melhor dele sempre esteve lá, só estava trancado. 3 homens, a voz, a palavra, o palco. Em nenhum deles faltava capacidade. O que faltava era acesso ao que eles já tinham na hora em que a pressão apertava. Presença é isso, a chave desse acesso. Eu descobri isso cedo, antes de qualquer palco, antes de qualquer método. Em 1998 eu perdi um tio muito querido. Eu tinha 23 anos e, tomado pela emoção, escrevi um texto para ler no velório, uma homenagem sincera. Nesse tipo de situação, a emoção fala sozinha. Ela toca as pessoas mesmo sem nenhum preparo. E foi o que aconteceu. Vieram me falar do texto, da homenagem, de como foi bonito. Mas teve um velho orador que me disse uma coisa diferente. Eu não o conhecia. Ele me mandou um recado. Me emocionei. Mas não foi só isso. Você tem uma presença. Tem algo no jeito como você se colocou que tocou as pessoas. 23 anos e alguém me revelava a separação de duas coisas que eu nem sabia que eram diferentes. A emoção do momento e a presença. Aquilo não veio da tristeza, veio de como eu estava ali. Foi o primeiro registro de alguma coisa que eu tinha de diferente. Eu só não sabia o nome ainda. O nome eu só fui entender anos depois, em Londres, numa viagem. Olha ela aí de novo. Eu procurei uma professora para saber como estava o meu inglês. E ela me deu uma avaliação mediana. Your English is okay. Eu fiquei frustrado com aquilo. Mas aí ela emendou. But you have a style. Ela elogiou o meu estilo. E eu nem me dei conta, porque eu estava decepcionado com a nota do meu inglês. Demorou para eu entender o que ela tinha visto. Aquilo que ela chamou de estilo era presença. Era a única coisa que me diferenciava quando tudo mais estava só na média. Foi aí que a ficha caiu. Aquilo que tinha me tocado lá atrás, aos 23, e que me diferenciava agora, essa tal de presença, não era sorte. Dava para treinar, dava para ensinar. E se funcionou para mim, podia funcionar para qualquer pessoa que trava na hora de falar, que se esconde numa reunião e que vê uma oportunidade passar porque não tem coragem de abrir a boca. E não é só comigo. Deixa eu te contar de 2 pessoas. O empresário que eu atendi evitava conversas difíceis. Até mandava ver nos vídeos de divulgação do seu negócio. Mas quando precisava resolver um problema com alguém da sua equipe, ele não chamava para conversar. Preferia um comunicado por escrito, para não ter que encarar. Evitava o olho no olho. O que ele perdia com isso? Autoridade, time desalinhado. Problemas que só cresciam, porque nunca eram ditos frente a frente, com presença. Ele achava que era jeito de ser. Eu sou assim, eu evito conflito. Não era jeito de ser. Era a falta de acesso ao líder que já existia nele, na hora exata da pressão. Quando ele aprendeu a se ancorar e encarar a conversa direta, humanizada,
o negócio mudou. A conversa que ele fugia virou a ferramenta dele. E teve um vereador lá do sul do nosso país, mais de 60 anos, radialista a vida inteira, músico também. Subir no palco para ele era o de menos. Falar no rádio, décadas fazendo isso. Não travava. Mas ao subir no palanque da Câmara Legislativa, diante do ataque do opositor, num debate, por exemplo, ele entrava em parafuso. As ideias sumiam. E aí, em vez de rebater com argumentos, ele partia para o ataque também. Mas veja, não era falta de experiência com comunicação. O cara é comunicador de ofício. O problema era a situação. Palco e rádio, para ele, eram gerenciáveis. Debate, não. Debate é imprevisível. É a sua imagem sendo ali colocada à prova o tempo todo. E aí, a região do cérebro que cuida da ameaça assume o comando, não a que cuida do raciocínio. Eu simulei ali, na sessão, um opositor atacando. Ele sentiu o corpo, os pés no chão, a respiração. E aí sim, conseguiu ficar presente e contra-argumentar sem partir para o ataque. Os argumentos já estavam nele. O que a gente destravou foi o acesso. Um evitava a conversa, o outro travava só no debate. 2 comunicadores. Não era problema de oratória. Os 2 tinham a mesma coisa. O melhor deles ficava trancado, exatamente na hora em que a pressão apertava. Porque é isso que eu descobri naquela despedida, naquela escola em Londres, em cada pessoa que eu atendo. Presença não é personalidade, não é dom, não é traço fixo em que você nasce com ele ou não. É situacional. Muda dependendo de onde a pressão aperta. E por ser treinável, pode ser alcançada por você. É por isso que eu faço o que eu faço. Não para te ensinar a falar bonito, mas para te devolver o acesso ao que você já tem de melhor na hora em que você mais precisa. Para você escolher em vez de só reagir. Esteja presente. A vida me presenteia